Nós estamos de volta com Política Cruzada, agora mudando o tema, né? No bloco passado a gente falava sobre Previdência Social. Agora a gente vai falar de saúde. Na semana que passou nós tivemos o feriado de carnaval. Na verdade nós tivemos, né? De sexta-feira da semana passada até a terça-feira da semana que fechou, nós tivemos o carnaval. Muita gente viajou, comemorou, enfim, pôde festar, se divertir. E eu espero que muita gente tenha feito isso de forma consciente, principalmente usando preservativo, porque no período de carnaval é que as pessoas mais se expõem às ISTs, às infecções sexualmente transmissíveis, dentre elas a AIDS, que há anos já preocupa muito as autoridades de saúde pública e tem afetado cada vez mais a população. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui hoje dois especialistas. Eu vou começar com o Dr. José Humberto Marins, que é médico infectologista. Obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. E também com a Cláudia Spirandelli, também já esteve aqui já outras vezes conosco. Cláudia, bom dia. Ela que coordena o serviço de IST AIDS no município, no ambulatório Herbert Souza, né, Cláudia? Isso. Bom dia. Bom dia. Bom, essa questão a gente chamou muita atenção porque, normalmente, já tem até essa informação que foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. O mês de março é o mês em que se mais faz a detecção ou se faz o teste para o vírus HIV ou para a doença, enfim. E surgem muitos casos. Por quê? Porque é justamente o período logo depois do carnaval. Então, enseja, demonstra, leva a crer que a população ainda está baixando a guarda no período de carnaval, que é um período que tem que chamar muita atenção para isso. Doutor, a população, mesmo com essas campanhas todas que nós temos, esse ano pode-se considerar que foi uma campanha razoável. Eu vou falar com a Cláudia daqui a pouco sobre isso, mas a população ainda está baixando a guarda. Qual é essa faixa etária que não está tomando esse cuidado, doutor? Nós percebemos, né, que o número de casos novos tem aumentado muito numa faixa etária entre 15 e 29 anos de idade, principalmente entre 15 e 24 anos, e na população de homens que fazem sexo com homens. E sim, essa guarda tem, apesar de toda a divulgação de informações, né, dessas pessoas, né, saberem da informação básica de como se prevenir, né, principalmente com o uso de preservativos, ainda assim existe uma vulnerabilidade desse grupo importante, né? E tem outros grupos também que têm uma prevalência alta da infecção pelo HIV, mas nesse grupo essa vulnerabilidade ocorre. E ocorre, né, como a gente já disse em outras ocasiões, principalmente devido a fatores como o uso abusivo de álcool, né, de drogas, ao convívio social, ao grupo social que aquela pessoa frequenta, que eventualmente não estimula a prevenção e às vezes até deixa as outras pessoas mais seguras, como naquele aspecto de somos todos saudáveis, né? Somos pessoas jovens, não somos aparentemente doentes e pode confiar em mim. Então, assim, senta, né, uma pessoa infectada lá e muitas das vezes ela fala, olha, eu confiei naquela outra pessoa, eu senti que ela não teria uma infecção, ela me deu segurança, mas uma segurança física, uma segurança só aparente Aparente mesmo. Que no fundo, né, ela teve o seu risco, ela correu um risco, ela se infectou e ela transmitiu aquele vírus para outras pessoas. Às vezes nem sabe que tem. Exatamente, às vezes nem sabe que tem. Correu o risco, ou seja, se expôs, né? Teve, por exemplo, relações desprotegidas, né, no passado, né, e em passados recentes, e aí não se preocupou em se testar, né, porque a nossa mensagem maior é aquelas pessoas que tiveram comportamentos de risco, né, qualquer que seja, que realizem o teste para descobrirem o mais cedo possível, tanto para evitar de transmitirem para outras pessoas na comunidade, quanto para iniciar o tratamento mais cedo. Então, voltando, os fatores, além do uso abusivo de álcool, de drogas, do grupo social, a não disponibilização do preservativo à mão naquele momento também, né? Assim, eu não vou procurar o preservativo para sair desse ambiente aqui, então não se ter o preservativo à mão também. Hoje também a questão o aumento de número de parcerias ocasionais, né, e até a gente vê hoje, de forma mais moderna, o uso até de aplicativos para isso, que colaboram também nessa condição de se ter mais parceiros ou parceiras mais facilmente, né, assim, de poder realizar encontros mais facilmente. Então, todo esse ambiente, com essas condições favoráveis,
permita que mesmo a pessoa sabendo, não, eu sei que usar preservativo me protegerá das infecções sexualmente transmissíveis, mas aqueles outros fatores rompem essa percepção e deixam a pessoa mais vulnerável e ela, infelizmente, se infecta. Cláudio, você que trabalha nessa linha de frente, que está lidando com essas pessoas que vão lá fazer o teste, e volto a dizer, o teste é sigiloso, você que está em casa, você que está nessa situação que a gente está comentando aqui, está na dúvida, passou por isso, deixou de se prevenir, procure o ambulatório para poder fazer o teste. Quanto tempo ele tem que esperar, Cláudio, para poder fazer esse teste, para procurar vocês lá? E nessa linha de frente, você que lida com essas pessoas, tudo isso que o doutor disse se confirma, as pessoas ainda estão deixando de se prevenir. Com certeza, o número de pessoas que nos procura, a grande maioria não usaram preservativo nas suas relações sexuais. Em média, a gente pede para esperar 4 semanas para a detecção do HIV. Né? A gente sabe que ele demora um tempo, então tem gente que correu o risco a semana passada e não procurou dentro das 72 horas para fazer a medicação do PEP, procura a gente hoje para saber se está contaminado, com certeza não vai ter condição da gente falar. A gente pode falar do passado recente dele antes de 4 semanas, né? Aí dessa relação a gente aguarda 4 semanas e repete o teste novamente. Você tocou em 2 pontos importantes, depois eu vou querer a opinião do doutor Marins. O fato de ter esse tratamento, que pode ser feito em até 72 horas após o ato sexual, isso de certa forma também não leva a pessoa a crer que eu faço sem, depois eu vou lá e pego a medicação e está tudo bem? Isso é o pensamento de várias pessoas que a gente tem conversado quando procura a gente para fazer a testagem. Né? Tem gente que, inclusive, já repetiu várias vezes esse PEP. E isso é um risco, cada vez que ele vai repetindo, ele pode uma hora se contaminar. Né? O medicamento, ele ajuda, mas ele não nada é 100%. Tá? Porque a gente tem que confiar que realmente está antes das 72 horas. A gente vê que algumas pessoas que chegam lá, a gente mesmo tendo a percepção que às vezes já ultrapassou 72 horas, mas nós temos que confiar naquilo que eles nos falam. Né? Então a gente entra com a medicação. Nós já tivemos pessoas que há 2 anos atrás usaram o PEP 3 vezes, esse ano apareceu positivo. Então, assim, a gente não sabe, porque a gente não está no dia a dia dessa pessoa, a gente confia naquilo que ele nos conta lá na hora. Então pode ser que tenha sido resultado mesmo com a aplicação do PEP, ou pode ter sido uma outra relação. E a questão também de eles acharem hoje, né, a maioria acha, porque tem tratamento para HIV, é uma doença crônica, todo mundo já não tem aquela aparência mais que tinha antes, né? Todo mundo já está aceitando mais uma boa, eu posso tirar o preservativo, se eu pegar, eu trato. Mas nem todo mundo, é o que a gente fala sempre, está preparado psicologicamente para estar tomando esse medicamento, que é um uso diário, contínuo, né? Então, tem efeitos colaterais? Tem efeitos colaterais e que a gente passa lá, toda a equipe que é multiprofissional está trabalhando com esse paciente para ver se há uma adesão desse paciente ao tratamento. Muitos abandonam, a gente tem que ficar insistindo para retornar, porque senão ele vai adoecer um momento. Você tem condições de dizer para a gente quantos testes vocês fazem por mês? Em média, 600 testes. 600 testes? 600 testes. Se nós falarmos aí só em dias úteis, nós estamos falando aí em 22 dias úteis, então, um pelo outro, nós vamos ter quase 30 pessoas todos os dias fazendo. Tem dias que a gente tem até mais de 30 pessoas fazendo. Tem tarde que a gente realiza 30 testes. Nossa, agora, entre o período de Natal e Ano Novo, nós realizamos muito. Após esse período também, assim, no Natal para cá nós temos realizado muitos. Né? E agora, antes do Carnaval também, e ontem a demanda já aumentou. Há casos em que as pessoas procuram porque se preveniram. Afinal de contas, hoje, o preservativo está em todos os locais. Você consegue encontrar na UAI, no PSF, você consegue encontrar na UBS, ou quando não tem condições nesse lugar, você pode comprar na farmácia hoje por um valor muito baixo. Mas há casos de pessoas que procuram dizendo o seguinte, olha, o preservativo estourou, rasgou e há casos. A grande maioria. A grande maioria? Porque eu não sei se eles ficam com vergonha de falar para nós que não usaram o preservativo. Então é mais fácil eles falarem para nós que rompeu o preservativo na hora da relação. Né? Mas muitas dessas pessoas a gente sabe que não usaram, mas que têm acesso ao preservativo. Isso é uma pergunta que a gente fala, você tem acesso ao preservativo? Sim, tem. Ele tem no bolso, na carteira, às vezes muitos tiram, mostram pra gente, mas na hora da relação não é. É o que o doutor acabou de falar, né? Eu não vou deixar a situação aqui porque eu estou no bar, já estou com a menina e tal. Se eu pedir para ela ficar aqui, eu ir até a farmácia... Ou deixar aquilo exposto, aberto, né? Eu quero me proteger, quero te proteger, né? Esse diálogo às vezes não ocorre ali naquele momento, né?
e se deixam levar, né, pela situação e às vezes se expõem. Quantas pessoas nós temos hoje fazendo tratamento em Uberlândia? Entre a universidade e o ambulatório, nós temos cerca de uns quase 4.000 pessoas. 4.000 pessoas. Para um universo de 600 mil, é algo próximo do aceitável, do que a OMS diz ou não? Qual é o cenário? Não, nós somos uma cidade que ainda tem muitos casos de AIDS. Já em tem Minas, pela proporção de tamanho, nós somos a terceira em casos, né? Nossa. E a gente sabe que é uma mudança de comportamento. As pessoas têm que hoje ter consciência que só ele pode mudar, né? É usar o preservativo, é uma opção dele. E ele é muito bem orientado, a gente vê que todas as pessoas que chegam para a gente, inclusive, chegam assim, já leram na internet, eles estão sabendo tudo, né? Mas deixaram de usar o preservativo. Doutor, as campanhas, a gente tem esse universo todo, o trabalho que é muito bem feito, a Cláudia até falava agora há pouco sobre as empresas que ajudam, nós vamos falar sobre isso ainda, mas as campanhas hoje, de modo geral, elas estão boas? A política pública de saúde do governo federal e, por consequência, dos estados e dos municípios, tem atendido? Ela é esclarecedora? O preservativo está à mão? Está fácil da pessoa conseguir? No meu modo de ver a situação, eu acho que a qualidade do material ela é muito boa. A qualidade, o conteúdo informativo, ele é adequado, ele é bom. Ele tem uma noção de atingir aquelas populações-chave, né, que são, além dos homens que fazem sexo com homem, a população trans, de profissionais do sexo, que são grupos com maior prevalência, né, da infecção pelo HIV. Então, em relação à qualidade do material, não tenho dúvida que ela é boa. Agora, a grande questão é que se pontua muito alguns momentos, algumas épocas do ano. Então, nós vemos muitas campanhas serem condensadas na época do Carnaval e final de ano, né, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS e principalmente no Carnaval. Fica um gap, aí, uma lacuna durante o ano que às vezes essas informações não são divulgadas. No meu ponto de vista, deveria ser sempre uma educação continuada, um momento em que você deve explicar para a população sempre que se tem a oportunidade e de forma contínua. Como a gente tem outras situações de problemas de saúde pública, como dengue, por exemplo, por que a gente vai falar disso só no verão? Vamos falar disso no inverno também, para as pessoas se prepararem. Em relação à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, como relações sexuais ocorrem né, de forma esporádica o tempo todo, então isso tem que ser dito o tempo todo. Então, eu acho que as campanhas têm qualidade boa, mas elas deveriam ter um ajuste organizacional para serem passadas de forma bastante contínua o tempo todo. Essas ações de mídia, né, serem expostas frequentemente, para que se lembre. E eu acho que para mudar comportamento tem que ser algo que tem que ser continuamente implícito ali no consciente daquela pessoa. Massificar todos os dias. Exatamente. Inclusive, né, como a gente estava falando, né, inclusive nas escolas, né, de forma pedagogicamente bem orientada, desde ali do ensino fundamental também, de como se prevenir de doenças. Né? O senhor acredita então que levando em consideração o dado que o senhor disse agora há pouco, entre 15 e 24 anos, quando a AIDS surgiu lá nos anos 80, pegou muita gente desinformada que sequer sabia o que era, e nós tivemos um resultado que durante décadas as pessoas morreram em decorrência de não ter um tratamento, o tratamento não ser bom ainda, ou de ter a doença e nem saber. Hoje não dá para dizer mais que a população não sabe. Todo mundo sabe o que é a AIDS. Mesmo tendo essa educação que a gente acredita que a escola dê, ainda tem esse público entre 15 e 24 anos que se expõe facilmente. Onde é que está o erro? Ou que a gente possa sinalizar ser um erro? O que nós temos de dados aqui, até através de pesquisa de comportamento, né, social, é que o início das relações sexuais, em média, ocorre ali entre os 13 e 14 anos. Uhum. Nas escolas, as matérias que ensinam essas infecções, né, que abordam esse tema, começam também um pouco naquela época ali. Sabe-se que em países onde se começou a educar, né, de ter uma educação sexual, não está se falando em estimular sexualidade, nada, é ter realmente uma educação sexual,
em que se começou mais cedo, na primeira década de vida, e de forma adequada, né, com a pedagogia própria para aquilo, se viu que nesses países, ao invés do que se pensa muito no Brasil e em países da América Latina, que vamos falar de sexo mais cedo, quer dizer que vai estimular meus filhos a terem relações mais cedo. Não. Nesses países onde se começou a divulgar essas informações mais cedo na escola, o que se viu foi que essas crianças, quando se tornaram adolescentes, elas tiveram iniciações sexuais mais tardias, com menos parceiros ou parceiras, e com muito menos infecções sexualmente transmissíveis. Então, elas tiveram uma saúde sexual muito melhor, tendo recebido informações mais cedo. Então, eu acho que nós deveríamos evoluir nesse sentido da educação, de fornecer essas informações, como eu disse, de forma continuada, e esse contínuo, a escola é contínua. Então, na vida daquela criança que é adolescente, se ela tem acesso àquilo o tempo todo e se ela assimila aquilo para o seu comportamento de vida, ela vai ter com certeza uma chance menor de correr risco. Porque todo mundo corre risco. A gente fala, somos isentos de risco? Não. Você vai escolher, na verdade, que risco você quer correr. Se é um risco menor, se é um risco maior. Né? Se eu vou usar preservativo, se eu vou abusar menos de álcool, ter um grupo social melhor, eu vou correr menos risco. Caso contrário, eu corro mais. Então, o que eu vou escolher? A educação é que eu acho que vai dar a chance daquela pessoa escolher o melhor caminho. É prioridade em tudo, né? Sim. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Não saia daí.